Bom dia, irmãos. Eu os convido a abrir suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 6 e 7. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Todos encontraram? Escutando umas páginas virando aí. Vou esperar mais um pouco. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Até aqui a palavra do nosso Deus. Irmãos, é início de um novo ano. E como todo início de um ano, né, a gente tem um monte de planos. Alguns aí vão fazer dieta, eu sei, já pelo menos é o plano, né? Se vai cumprir ou não, a gente não sabe. Alguns prometeram ler a Bíblia toda até o final do ano e já estão atrasados. Hoje é dia 7, já estão 7 dias atrasados, não começaram a ler a Bíblia ainda. Outros fizeram outras promessas, né? Esse ano eu vou mudar de carreira, esse ano eu vou dar uma guinada nova na minha vida. É sempre assim, nós sempre fazemos essas promessas, porque nós temos essa compreensão, essa percepção de que algo mudou, nós estamos recomeçando. Se bem que a gente não recomeça, né? O tempo é linear, ele vai e segue. Mas nós temos essa sensação de recomeço, né? O planeta deu uma volta no Sol e a gente começa tudo de novo. Pelo menos é a percepção que temos. E é um tempo de renovar promessas, de tentar fazer aquilo que você não fez no ano passado, e nós vamos criando essas expectativas. Outros talvez não estejam fazendo promessas, mas estejam na expectativa de algo novo que virá. Alguns vão começar a faculdade, outros estão terminando a faculdade. Alguns vão mudar de ciclo, passar do fundamental para o ensino médio. Outros têm a perspectiva aí de começar um novo emprego. Tem um irmão aqui nosso que está morando lá longe, lá em Minas, que ele começou a trabalhar sexta-feira, né? O Dudu estava conversando comigo esses dias, e ontem o senhor Orestes estava conversando comigo sobre isso, e está fazendo agora o período de adaptação, de início ali da empresa, e logo vai estar começando efetivamente o trabalho presencial. Todos nós estamos passando por isso. É um novo ano, como é que vai ser? Alguns estão de férias, e quando voltam das férias, como será? Eu lembro, hoje eu sou um funcionário concursado do Estado, mas eu lembro quando eu trabalhava no regime de CLT, e nós tínhamos esse período de férias, e quando voltávamos das férias, era aquele negócio: e agora? Será que eu continuo trabalhando? Será que eu vou ser mandado embora? E ficavam aquelas preocupações. É normal, diante do desconhecido, daquilo que virá, é normal que fiquemos ansiosos. Paulo, ele estava escrevendo uma carta, ele estava preso, ele está escrevendo uma carta, ele está concluindo, na verdade, uma carta, uma epístola aos crentes da cidade de Filipos, e ele está falando para essas pessoas que estavam ansiosas, estavam preocupadas com a situação de Paulo. Eles estão muito preocupados. Paulo está preso e eles ficam preocupados o tempo todo. Como que será que está a situação? E agora? O que vai ser? Será que o que vai acontecer? E Paulo, no versículo 4 deste capítulo, né, ele diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Agora você imagina, as pessoas estão soltas, livres, e estão preocupadas com Paulo, que está lá, preso. E eles deveriam escrever algo, ou enviar alguma coisa para que consolasse Paulo. Mas eles estão aflitos, e é preciso que o Paulo, que está preso,
escreva para eles consolando os corações deles, né? Alegrai-vos no Senhor. E quando ele chega no verso 6, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. O fato é que nós ficamos ansiosos muitas vezes. Nós ficamos preocupados, nós não sabemos o que será. O meu filho mais velho está no último ano da faculdade e daqui a pouco ele tem que trabalhar. O filho mais novo vai começar a faculdade agora, e agora como vai ser? Será que ele vai acompanhar os estudos? Como vai ser esse ano para ele? E nós ficamos, a tendência nossa é ficar preocupados, é ficarmos ansiosos. Alguns aí, recentemente, aí tiveram um filho que casou, e agora como que vai ser? Como que vai ser? Como é que vai ser? Será que vai dar certo? Será que eles vão se... Como é que vai ser os primeiros dias de casamento? E quando eles voltarem, eles estão lá, nem pensando nisso, né? Eles estão lá em outro pensamento, eles estão lá se alegrando, comemorando o casamento deles, mas a tendência é que nós nos preocupemos. Mas o conselho de Paulo para nós é, não andem ansiosos, não fiquem ansiosos. Não deixa que essa ansiedade seja uma ansiedade que paralise vocês. Porque é normal a gente ficar com expectativa. A gente até fala, né? Não, estou um pouco ansioso. Mas é aquela ansiedade de expectativa. Eu não sei o que vai acontecer, né? Então eu estou um pouco apreensivo. Mas não é esse tipo de apreensão que Paulo está falando. Ele está falando daquela ansiedade que nos paralisa. Eu me lembro, e eu posso contar essa história porque é uma história que fala mal de mim, né? Então, é bom eu falar mal de mim mesmo porque eu me conheço. Mas eu lembro quando eu saí do Exército, eu estava com 22 anos, eu fiquei 4 anos no Exército, e eu fui começar a trabalhar numa empresa. Eu fui chamado e eu lembro que eu tinha que estar na empresa 8 horas da manhã, eu cheguei lá 6 da manhã, 2 horas antes. E eu lembro que em frente a essa empresa tinha um poste, ele vinha e aí ele largava na base. E eu sentei naquela parte mais larga da base, e fiquei ali olhando para a empresa e ansiosíssimo. Na noite anterior eu não tinha dormido. Eu estava pensando o tempo todo, será que eu vou conseguir? Será que eu vou aprender? Será que eu vou conseguir fazer esse serviço? E eu extremamente ansioso, preocupado. E aí, por várias vezes, eu pensei, acho que eu vou embora, não vou conseguir, não vou. Eu lembro, eu fiquei paralisado. E eu orava, e Senhor, me dê graça, até que paz surgiu no meu coração. E eu fui e fiquei 5 anos nessa empresa. Deus me deu graça, Deus me abençoou. Eu aprendi o serviço que eu achei que eu estava com medo de talvez não conseguir aprender. E Deus me deu graça. E foi possível, e Deus me ajudou. Não andeis ansiosos, Paulo fala. Quando a ansiedade bater, porque ela virá, quando nós estivermos diante do desconhecido, e nós estamos, o que vem pela frente... Como é que vai ser a economia desse país? Né? Nós estamos num período bastante conturbado economicamente, estamos com o mundo em guerra, e isso nos afeta de certo modo. Nós estamos com um governo que não é conhecido pelo controle das finanças, dos recursos, e nós estamos vivendo aqui. Como que vai ser esse ano? Talvez você fique preocupado, talvez ansioso demais, talvez iniciando um novo projeto. O que vai ser desse ano? O conselho de Paulo, ou a ordem, mais do que um conselho, a ordem de Paulo para nós é, quando as preocupações chegarem, quando a ansiedade bater, quando nós estivermos paralisados, nós devemos levar essas preocupações diante do nosso Deus. E ele fala como? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como? Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Nós encerramos essa semana uma semana de oração. É difícil durante a semana, eu sei que algumas pessoas não conseguem, mas muitos vieram. Nós estivemos aqui durante essa semana. Alguns vieram num dia, não vieram no outro. Eu pude vir 2 dias dessa semana. E nós começamos o ano em oração. É sempre bom começar em oração. Mas essa oração só desse começo de ano não pode ser a única oração deste ano. Nós devemos manter-nos em oração, mantermos ligados a Deus, em comunhão com Ele, o tempo todo, levando para Ele as nossas súplicas. Irmãos, Deus conhece a nossa necessidade, Ele sabe daquilo que precisamos, Ele sabe o que aflige o nosso coração, mas Ele nos manda que busquemos a Ele em oração. Por quê? Porque a oração é uma conversa.
Oração é um momento que você pode falar com Ele. É um momento que você pode abrir o seu coração para Ele. Algumas das coisas que você vai pedir, Ele não vai fazer, porque a gente não sabe como pedir. E às vezes pedimos mal, como diz Tiago, para gastar em nossos deleites. Mas quando nós vamos buscando a Deus em oração, Ele vai nos mudando ao dizer não para nós, ao não nos dar aquilo que queremos, quando não é do agrado dEle. Ele vai nos mostrando aquilo que o agrada, e nós vamos aprendendo o que é da vontade de Deus. E quando buscamos essas coisas, é como se fosse recompensa, né? Quando nós buscamos as coisas que agradam a Deus e Ele nos atende, nós começamos a entender o que é que agrada a Deus. E começamos a buscar essas coisas, e começamos a enxergar com outros olhos aquilo que agrada a Deus. E se é isso que agrada a Deus, então é isso que nós devemos amar. Devemos colocar a nossa ansiedade diante dEle. Ele sabe aquilo que nós precisamos, melhor do que nós mesmos, mas Ele tem prazer em nos ouvir. Ele tem prazer em estar conosco em comunhão. É um modo que Ele preparou para nós, para que nós estivéssemos junto a Ele. E aí o que Paulo promete aqui, é lógico que é Deus usando Paulo, que quando nós apresentarmos essas coisas a Deus, as nossas ansiedades a Deus, os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que nos perturba diante de Deus, através da oração, da súplica e da ação de graças. Sermos gratos é importante, né? Quando recebemos, e até quando não recebemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deu aquilo que eu pedi, porque provavelmente aquilo não era bom, e eu ia me machucar, eu ia me ferir com aquilo. Obrigado. Ser gratos, ações de graças, ser agradecido. O que acontece quando nós fazemos isso? A paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. As coisas nos perturbam, irmãos. Coisas nos perturbam porque nós somos frágeis e fracos. Porque nós somos abalados por coisas que para Deus é insignificante, mas para nós eles são tão grandes que nos abalam. Mas Deus é o que tem o controle sobre todas as coisas. Ele manda e o mar se aquieta. O mar da nossa vida, o mar das tribulações. Às vezes estamos em mar revolto. Muitas dificuldades nos abalam e vêm sobre nós, e parece que nós vamos afundar. Nossa vida afundará. Nós não chegaremos ao final daquele momento. Mas lembre-se que existe um capitão nesse barco. E ao dizer aquieta-te, o mar se aquieta. Os problemas se vão, os problemas não nos afligirão mais, e nós passaremos, mesmo no meio da tempestade, nós passaremos tranquilos, porque a nossa mente e o nosso coração está guardado em Cristo Jesus. Deus abençoe, que esse seja um ano na presença do nosso Deus, que seja apresentado para Ele as nossas súplicas e a nossa necessidade, e que nos lembremos sempre que aquele a quem clamamos é aquele que tem poder de resolver o nosso problema, a nossa dificuldade, e mostrar um caminho para nós, onde parece não haver nenhum.